Graça e paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus misericordioso, clemente, compassivo, todo-poderoso, o Deus único, o soberano, o déspota, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, aquele que é o sentido da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único Deus, o soberano Deus. Em nome dele que eu estou aqui esta manhã, porque o Espírito do Senhor colocou em meu coração algo que não vai sair apenas de um roteiro, mas de um pensamento, de um sentimento e de um desígnio de Deus a respeito dos planos de Deus para a nossa vida. Sou o apóstolo Michelangelo, da Igreja Evangélica Cristo Vivo do Rio de Janeiro, Brasil. Deus tem um plano para a sua vida. Eu preciso lhe dizer isto enfaticamente, porque há muita gente do outro lado, aqui no Rio, no Brasil, em outros países do mundo, onde a nossa Global Grace Missions está chegando, que se sentem absolutamente perdidos. É como estar dentro de um túnel escuro. É como se tudo estivesse acontecendo na vida, mas a pessoa não soubesse exatamente para onde vai, o que está acontecendo. Talvez algum de vocês já tenha olhado para os céus e tenha pensado, será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus pensa em mim no meio de 8 bilhões e meio de habitantes desta terra? Será que Deus pensa em mim, em você? Então hoje eu quero te dizer algo que é muito simples, mas é muito importante para a vida. E que pode e vai mudar a sua forma de ver a vida. Deus tem um plano para você. O Senhor Jesus Cristo tem um plano perfeito. E este plano de Deus, por isso nós não estamos aqui por um acaso, foi traçado por Deus mesmo antes de nós nascermos. Antes de nós existirmos na carne, já existíamos no Espírito. A nossa verdadeira identidade, somos um Espírito que habita num corpo e que tem sentimentos, emoções, tem alma. Esse Espírito não foi criado recentemente. A Bíblia diz que ele criou antes da fundação do mundo. E quem melhor mostrou isto foi o profeta Jeremias, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Olhe como diz a palavra do Senhor no capítulo 1 de Jeremias, versículos 4 a 7. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, do ventre da mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, tu irás. Tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Então, esta palavra é maravilhosa, porque às vezes a pessoa diz, eu tenho 70 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 20 anos. Mas na realidade o nosso espírito, criado por Deus, foi criado bem antes da fundação do mundo, a nossa verdadeira identidade. Agora veja o que o profeta diz. O Senhor diz, antes que te formasse no ventre materno eu te conheci, antes de saíres da madre eu te consagrei. Então a Bíblia diz que antes de existirmos em carne, o Senhor já nos conhecia e Ele já tinha traçado um histórico, um roteiro da nossa vida. Porque ele disse, você vai falar, você vai profetizar. Ele tentou, disse, não, mas eu não sei falar. Disse, não, você vai, porque sou eu que estou te mandando. Então, algumas coisas nós podemos identificar aqui muito interessantes.
Em primeiro lugar, a soberania de Deus. Porque a palavra do Senhor está dizendo, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Portanto, Deus é que nos formou no ventre das nossas mães. Ele nos formou no ventre das nossas mães. Portanto, antes de nós existirmos no ventre da mãe, Deus já nos tinha formado. Então é muito interessante eu lhe dizer isso, porque muitas pessoas olham um ser que está sendo gerado desde a concepção, já é uma pessoa, já é um ser, desde a concepção. E muitas vezes as pessoas pensam que podem interromper uma gravidez sem saberem desta verdade, que quem está formando no ventre materno a pessoa é Deus. E Deus chama de pessoa, de gente, alguém que já tem corpo, alma e espírito desde a concepção. Então ele disse, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Como Deus me conheceu antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe? Antes dele me gerar no ventre da minha mãe. Como Deus me conheceu? Onde Ele me conheceu? Então a Bíblia deixa claro que Ele nos conheceu, estou dizendo isso pela terceira vez, que é muito importante, antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus criou todos os espíritos que Ele predestinou para a salvação. Num tempo certo, Ele colocou o nosso espírito dentro de um ventre materno, onde houve uma concepção de um homem e de uma mulher. Assim é gerada uma pessoa. Então disse, antes que te formasse eu te conheci, antes que saísses da madre, já tinha tudo pronto para a tua vida. Eu te consagrei. Então, vamos olhar agora um pouquinho para a vida de cada um de nós. Eu estou aqui como um profeta de Deus, como um bispo, como um pregador, um pastor, e quando eu olho lá para trás, quando me lembro, tenho consciência de algumas coisas assim, 4, 5 anos de vida, eu percebi nitidamente, agora, depois de salvo, depois de Deus manifestar a reconciliação consigo mesmo, eu percebi toda a minha vida foi escrita por Deus, tudo, até a permissividade de um acidente que me levou in extremis, ao limite da vida, para poder conhecer a soberania de Deus. Então Deus é soberano. Fui eu que te gerei e fui eu que determinei e te consagrei como profeta. Ou seja, Jeremias tinha razão. Ele diz, não cabe ao homem determinar os seus caminhos. Não cabe ao homem, cabe a Deus. Então significa que ele já me conhecia, já conhecia o nosso nome, até os dias antes dele existirem, Deus já havia determinado e escrito todos os dias, quando nenhum deles existia ainda. Ou seja, realmente, o Senhor Jesus Cristo é soberano, até as nossas lágrimas, até os nossos pensamentos, até os nossos sonhos, até os nossos ideais, tudo isto é conhecido por Deus. Ele é soberano. Foi Ele que gerou, foi Ele que nos criou, foi Ele que determinou o que seria a minha vida. No meu caso, a sua vida também, no meu caso, um pastor de almas, um profeta do Senhor, no teu caso, aquilo que você é em termos profissionais, em termos de vida nesta sociedade ou em qualquer sociedade do mundo. Então, nada na nossa vida é acidental. E também nenhum momento da nossa vida pode ser considerado um desperdício. Então nós começamos a perceber hoje, de verdade, que a nossa vida não começou apenas no ventre das nossas mães. A nossa vida começou, na realidade, no coração de Deus. No coração de Deus começou a nossa vida. Então, Jeremias, antes de eu te gerar, eu já te conhecia, fui eu que te consagrei, fui eu que disse que você iria profetizar às nações. Veja, tudo é perfeito. Às vezes a vida de algumas pessoas parece sem rumo. Às vezes a pessoa planeja uma coisa, o caminho vai para outro lado, mas Deus nunca perde o controle. Mesmo se hoje parece que Deus está em silêncio com você, mas eu quero dizer que Deus está agindo. Ele disse isto ao profeta, ele disse,
Antes de eu te formar, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre da tua mãe, eu já te havia consagrado como profeta às nações. Isto é maravilhoso. É isto que é o sentido da vida. É isto que nos dá conhecimento e certeza de que não estamos aqui nesta terra por um acaso. Você não está diante desse televisor, ou desse computador, ou desse telefone por um acaso. Isto é um plano perfeito de Deus. Olha como é que disse Paulo, o apóstolo Paulo, quando escrevia à igreja gentílica de Roma, no capítulo número 8, ele disse: porquanto aos que de antemão conheceu. Está vendo? Na realidade, o nosso berço é o coração de Deus. Aos que de antemão conheceu. Antemão significa antes de termos carne, antes de sermos pele, ossos, sangue, tendões, antes de sermos uma pessoa. Ele diz: eu te conheci. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então a obra está completa. Aos que de antemão conheceu. Eu sei que grande parte das pessoas que estão me ouvindo está chocada, dizendo: mas como pode? Quer dizer que eu já existia antes de ter um corpo de carne, antes de minha mãe me gerar? Sim. Aos que de antemão conheceu. Então, você sabe que eu, durante muitos anos, eu conhecia apenas uma religião. Eu fui um católico apostólico romano durante 21 anos. E eu não sabia quem era Deus, porque a igreja nunca me mostrou as verdades bíblicas. Eu conhecia as doutrinas da igreja, mas eu não conhecia a palavra do Criador, a palavra de Deus. Então eu entrava na missa vazio, saía vazio, era apenas um ritual que eu estava vivendo. Até que, eu tenho dito isto muitas vezes, é o meu testemunho de vida, num acidente tão traumático, com tantas fraturas, com impacto tão grande no meu corpo, fui levado para um hospital. Aliás, estive em 3 hospitais, 20 cirurgias, placas, parafusos, hastes metálicos, cirurgias plásticas de reconstrução. E foi no meio dessa tensão, parecia o final da minha vida, que eu vim a compreender que Deus tinha um plano tão perfeito na minha vida, que eu chegaria a estar diante de uma câmara de televisão para lhe falar. E lhe dizer que Deus te conheceu de antemão, Ele já te predestinou, já chamou, já justificou e já glorificou. Ou seja, a obra já está completa. A obra já está completa. Então, Deus te conheceu antes do tempo humano e te predestinou para você ser conforme a imagem de Jesus. Então você não está fora dos planos de Deus. Você é parte do plano eterno de Deus nessa terra. A predestinação não é uma prisão, é o descanso de quem confia em Deus. Nada pode dar errado mais na tua vida, porque você está tendo conhecimento que o coração de Deus é o berço onde nasceram os teus e os meus dias. Sabe o que isso significa? Que o seu futuro tem dono, que o seu futuro, o seu amanhã, não é seu, não coube a você determinar os seus dias. Deus, o nome do dono da nossa vida, o nome do soberano Senhor é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez o Senhor está falando de antemão. Eu vou ler outra vez, porque este versículo é um espetáculo. Olha o que diz: somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Toda a nossa vida está dentro de um plano de Deus. Todas as obras de Deus já foram preparadas por Deus. O caminho, o roteiro da sua vida já estava traçado
mesmo antes de você existir nesta terra. Você agora só precisa de andar neste roteiro de Deus, chamado os planos de Deus. Então, o plano de Deus não é inventado pelo homem. Quando eu paro, volto a lhe dizer, e olho para trás e penso nos meus dias pregressos, eu sempre penso, gente, mas como é que tudo é tão certo? Tudo se encaixa, tudo se conecta, porque isto é um plano perfeito de Deus, é uma conexão perfeita de Deus. Esse plano de Deus precisa de ser obedecido. O propósito não é ser construído o plano de Deus na tua vida, é ser revelado. Então, quando você entende isso, as ansiedades vão perdendo a força na vida. A comparação perde o sentido. O medo simplesmente some, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então agora você sabe, Deus está escrevendo a sua história, ou te dar a conhecer a sua história do que Ele já escreveu lá atrás. Mesmo que alguns capítulos, como o meu, como os meus, tenham sido difíceis, o final, aleluia, graças a Deus, já foi garantido na cruz do Calvário. Então o futuro para nós não é um mistério, porque nós conhecemos o autor da nossa história. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, aflito, você vinha sentindo que tinha perdido o rumo da sua vida ou achando que você estragou alguns processos na sua vida e que talvez você pense, bom, Deus queria fazer isso e eu fiz contrário. Escute bem, você não foi um erro que Deus precisou de consertar. Você é um propósito que Ele decidiu revelar. O mesmo Deus que escreveu o teu começo já está esperando o teu final. Nada da tua vida é em vão. Nada foge do controle de Deus. Diga comigo, Deus está no controle. Então você não está andando sem direção. Você está sendo conduzido por um propósito eterno. Confie, descanse, siga esta palavra. Quem se entrega à vontade de Deus encontra descanso que o mundo não pode dar. Então nós não nascemos apenas para vivermos presos neste corpo, mas para vivermos livres, para abençoar os outros com aquilo que Deus nos dá. A nossa oração é que neste momento você tenha reconhecido, através destas palavras, que você não é um acaso, você não é um documento, um número de um documento, você é um filho amado de Deus. Que Deus tem um plano perfeito e este plano vai se completar. Diz a palavra do Senhor em Filipenses 1,6, eu estou absolutamente convencido que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia final. Então, mesmo quando você não entendia nada, porque agora você já está entendendo, agora você já sabe qual é o caminho. Tome a decisão, a maior decisão da vida. Entregue a sua vida a Deus. Ele já preparou obras de antemão, Ele já tem todos os propósitos para o qual você e eu fomos criados. Em nome de Jesus, eu te digo, entrega a tua vida a Deus. Renuncia ao mundo. Não te deixes levar pela escravidão das religiões. As religiões ou são criação do homem ou são criação de Satanás. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio mostrar um caminho. E Ele disse que se nós o reconhecermos diante dos homens, Ele nos reconhecerá diante de Deus. Se nós o confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante de Deus, diante do Pai. Então eu lhe digo hoje, entrega a tua vida a Jesus. Renuncia ao mundo. Não deixe que a religião tire o foco e o sentido da tua vida. Acredita na palavra de Deus, a única palavra que é inerrante e infalível do mundo. A palavra de Deus, esta palavra é Deus falando ao coração. Então entrega a tua vida. Mas apóstolo, como é que eu tenho que fazer? Uma pequena oração. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo,
eu renuncio ao mundo, eu renuncio à religião, eu renuncio aos caminhos desta terra e eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso com os meus lábios, crendo com o meu coração que tu morreste, ressuscitaste, estás vivo, estás assentado num trono, governas as nações e todas as nações te pertencem. Eu me entrego a ti e eu digo, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então, você escolheu confiar em Deus, você escolheu certamente o melhor caminho, para o qual você já tinha sido escolhido. Olha a conexão que hoje Deus fez. Ele preparou um plano, você não o conhecia, veio o profeta de Deus, te entregou o plano, você recebeu, você foi reconciliado com Deus e agora a Bíblia diz, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Até a sua eternidade já está garantida. Deus seja louvado e engrandecido. Que bom que hoje o Espírito falou profundamente e muitas vidas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E certamente a nossa Global Grace Missions em 14 línguas está caminhando pelas mídias sociais, pelo mundo inteiro, e eu dou graças a Deus pelas pessoas que já estão gerando esse feedback com o nosso ministério em qualquer lugar deste planeta. Muito obrigado pela honra, obrigado pelo privilégio que você me dá de termos passado aqui quase meia hora trocando e criando uma conexão entre a nossa vida e Deus, a tua vida e Deus. Bem-aja, um abraço carinhoso a todos, graça e paz. Ele é o Senhor, os planos dele são perfeitos. Graça e paz.